pessoal, beleza? Então, vou fazer aqui mais um vídeo, agora para falar um pouquinho a respeito de amaciamento de motores de carros após o ano 2000 e também para abordar um tema um pouco polêmico, que é a manutenção de câmbios automáticos, automatizados e manuais. Então, eu estava querendo falar um pouco a respeito desse tema do amaciamento, porque muita gente tem me questionado a respeito de consumo com o meu carro. Tem alguns canais, eu tenho pesquisado, que batem o mesmo consumo com o meu, conseguem fazer o mesmo consumo com gasolina, com álcool. Tem outros que dão uma discrepância grande. Então, assim, primeiramente, existem características locais, né, geográficas. Por exemplo, se você morar em Brasília, você vai ter praticamente o melhor consumo do Brasil, que é tudo plano. Se você morar no Rio de Janeiro, você também tem um consumo um pouco melhor, porque você sempre vai estar ao nível do mar. Agora, se você estiver numa região onde o ar é mais rarefeito, onde tem uma altitude maior, o consumo normalmente vai ser menor, entendeu? Você mora, por exemplo, em Belo Horizonte, você tem muita subida, então naturalmente ali o consumo vai ser pior. Então, tirando essa parte, tem uma coisa que me chamou a atenção, me chama a atenção e que me fez remeter a esse assunto do amaciamento. Que eu acredito que isso sim também influencia o consumo do carro. Pelo menos para mim, quando eu comprei o carro, já é o terceiro carro que eu tenho 0 km. Quando eu compro o carro, a primeira coisa que eu faço, os primeiros 100 km que eu ando com o carro, normalmente eu utilizo gasolina, se o carro é flex, os dois últimos foram flex, e tento trabalhar com ele bem solto, sempre tentando trabalhar no método de carga, né? Jogando a quinta marcha logo, para que o carro fique bem aliviado e não fique forçando tanto o motor. Isso nos primeiros 100 km. Depois, normalmente eu já fiz o emplacamento do carro, já estou com o carro todo correto. Eu procuro tentar levar o carro para a estrada, para viajar, fazer uns 300, 400 km direto, que é para na estrada você consegue pegar todas as nuances, normalmente consegue pegar todas as nuances que você precisa para soltar o motor, que é pegar durante um bom tempo numa mesma rotação, né? Ele vai ficar muito tempo na mesma rotação quando você pegar um retão. Se você pegar a serra, você vai ter que reduzir marcha, então o carro vai ter que trabalhar com o motor mais cheio. Nas ultrapassagens você vai ter que levar o giro do motor, então normalmente vai ser um espaço que o motor vai trabalhar cheio mais ainda. Então você consegue trabalhar todas as nuances do motor e o motor se solta de uma maneira correta. Eu vou ser sincero que nesse Logan, nesse último carro 0 km meu, eu percebi modificações até os 3.000 km, com maior intensidade até os 1.000 km. Até os 1.000 km era bem mais intensa a percepção de diferença, né? E eu acredito que isso também influenciou no consumo que eu tenho conseguido com o meu carro, porque o motor ficou amaciado, entre aspas, de uma determinada maneira. Pode parecer que eu esteja falando bobagem hoje com tanta tecnologia de construção de motores e tudo, mas ainda assim, hoje, as peças precisam se dilatar, precisam se encostar, se pegar, né? se montar de uma forma dentro do motor ainda enquanto em uso, né? Não como era antigamente, que você andava 10.000 km com um carro, o carro ainda mal estava amaciado. Então isso faz uma boa diferença ainda assim. E eu acredito que isso também ainda altere tanto o desempenho, que você pode pegar 10 carros iguais com 10 pessoas diferentes, mesma configuração de carro, motor, câmbio, tudo igual, você vai perceber que cada carro vai andar de uma maneira totalmente diferente da do outro, porque cada pessoa dirige de uma maneira, né? Então isso também influi no consumo, influi no desempenho. Então isso é uma coisa que, por isso que eu falo do, do amaciamento e da importância dele, né? De você ter essa atenção com o carro e de fazer de uma forma correta ele, para que você possa aproveitar melhor o motor do carro, ter uma maior durabilidade e também um melhor consumo e desempenho. E também uma outra característica também altera muito, né? Você sempre abastecer no mesmo posto, dá preferência para um determinado tipo de combustível, mas aí já são outros 500, aí já é outra história. Agora eu quero falar um pouco a respeito de câmbios, que essa semana teve uma certa polêmica que muita gente tem conversado comigo,
a respeito da durabilidade do câmbio automatizado, em geral. Eu tenho achado adequada a durabilidade do meu carro. Não vou falar porque o meu carro ainda é muito novo para dar algum problema sério. Mas a média que eu tenho, assim, de quilometragem, por exemplo, eu conheço muito do Dualogic que teve no meu trabalho, e a média dele em estrada era de cerca de 120, 130 mil quilômetros sem ter que trocar a embreagem, ter que trocar o platô, tudo, né? Aquela parte do câmbio. Platô não, desculpa, o óleo do câmbio junto, né? Apesar do motor e-torque vazar pra caramba. Mas aí ainda era diferente do câmbio, no caso, né? O Dualogic Plus. Então eu acredito que aquela durabilidade, vocês vão falar, 120 mil quilômetros é pouco. Não, para mim, pelo custo que o câmbio teve, é pouco. Se você for considerar as trocas de óleo que você vai ter que fazer num câmbio automático para você manter a manutenção dele em dia, fazer o câmbio sempre estar funcionando perfeitamente, também não vai ser nada barato. E mesmo num câmbio manual também não é muito barato. É que as pessoas acreditam que o câmbio manual não tem manutenção. E ele tem uma manutenção e uma manutenção até exigente. É que muita gente acha que a embreagem, por exemplo, aí, vamos botar um exemplo. Você tira um carro novo da concessionária. O que acontece quando você aperta a embreagem para sair com o carro? Você vai soltando a embreagem, logo no primeiro soltar, bem levezinho, 1 milímetro da embreagem, você já percebe que o carro está tracionando em cima dela. E se você continuar soltando ela com suavidade, o carro vai começar a andar sozinho sem você ter que apertar o acelerador. Isso é o correto, isso é uma embreagem saudável. E ela normalmente é leve, não é muito pesada. Agora, às vezes o cara anda 160, 170 mil quilômetros com o carro já não tem mais embreagem, ele só consegue tracionar lá no limite da embreagem e acha e insiste que a embreagem dele está perfeita, que o carro está perfeito. Não, não está perfeito. A embreagem, para ela trabalhar desde o início do pedal e não no final do pedal. Porque tem muito carro, pega um carro com 120 mil quilômetros, normalmente eles vão estar dizendo que está com a embreagem original, nunca ter mexido nela, e você vai soltando. Você percebe que não existe mais sensibilidade nenhuma no pedal. Você vai soltando o pedal e cadê? Nada de tracionar, nada de tracionar. Aí quando ela chega quase no final, ela já dá aquele meio tranco, aí você percebe que ela começou a tracionar o carro. Isso também é errado. Aí a embreagem já foi pro saco há um bom tempo. Até porque para você sair numa subida aí só com freio de mão, ou um costume muito grande com essa embreagem dessa maneira, né? E isso não é uma coisa legal. Então a manutenção ela tem que ser feita também no câmbio manual. A média que eu vejo na empresa que eu trabalho, lá temos os Unos com o Farievo, né? Farievo. Uno já dessa geração atual, 2014. São os carros que antecedem os Fiestas, né? Então, a embreagem de um carro daqueles não dura muito além de uns 60 mil quilômetros. Até porque muita gente também tem o mau costume de andar com o pé em cima da embreagem, forçar a embreagem, ou então ficar segurando o carro na embreagem nas subidas, né, por muito tempo, estoura a embreagem, superaquece a embreagem. Aí não entende, aí acha que a embreagem está durando quando ela nem existe mais. Então, a mesma coisa ocorre com um carro automatizado. Vamos supor, um Logan ZR, ele vai ter a durabilidade em estrada aí por volta dos seus 170 mil quilômetros, que eu acho muito decente. Agora, dentro da cidade, eu acredito que fique entre 75 mil e 95 mil quilômetros. Fato que eu também acho coerente com a proposta do carro. E não apenas com a proposta do carro, com a proposta de baixo custo da aquisição e de manutenção. Por que eu estou dizendo de manutenção? Se você pegar um carro automático, pelo menos a cada 50, 60 mil quilômetros, você tem que fazer a troca do óleo do câmbio automático. Uma troca de óleo de câmbio automático você não vai fazer por menos de 800, 900 reais. Mas não faz mesmo. Isso tirando a mão de obra, isso você tirando que alguns carros têm filtro de partículas dentro da caixa de câmbio, então o valor vai aumentando mais ainda. No caso de um Logan ZR, que é um câmbio automatizado de uma embreagem, você só tem que trocar a embreagem. Ou só num caso muito específico de você dar a má sorte de quebrar um dos robôs, que é uma coisa que eu acho bem difícil.
Até porque a semelhança do robô dessa embreagem, desse câmbio, é a mesma que a de uma direção elétrica. Então aí vocês têm mais ou menos a noção da durabilidade disso. Aliás, o conceito do Easy R é muito semelhante até a caixa que a Eaton lançou agora em conjunto com a Ford, que é o Torque Shift, que é feito para caminhões, tá? Mas enfim, a prova disso também são os caminhões rodando nas estradas com esses câmbios e a durabilidade deles. Então, você gastar R$ 800 numa embreagem, gastar mais 500, 400, R$ 500 numa troca, na troca da embreagem com a mão de obra, eu não acredito que seja um valor muito alto. E eu acredito que seja um valor até adequado pela durabilidade do conjunto. Isso dentro da cidade, que se você considerar na estrada, você vai ter uma durabilidade muito maior do conjunto da embreagem. E às vezes você trabalhando em cidades que não tenham tantas elevações, você não tenha tanta subida, o conjunto da embreagem consiga durar ainda um tempo maior. Então eu acho que esse tempo de manutenção é adequado, até pela média de quilometragem que um brasileiro anda durante um ano com o carro. Isso, pelas pesquisas que eu estava lendo, a média que o brasileiro anda com um carro por ano é de cerca de 10 mil quilômetros. Ou seja, se você pegar a média de 80 mil quilômetros por uma embreagem dessas, um carro desses vai andar durante 8 anos com essa embreagem. Então tá muito bom, entendeu? Isso fora que é um sistema que funciona bem, é um sistema que ele não esquenta muito, e ele não esquenta mesmo que eu moro no Rio de Janeiro, eu vivo aqui com 50 graus de temperatura, eu vivo subindo o Alto da Boa Vista, o asfalto batendo por baixo, né, emitindo calor por baixo do carro. Era para esquentar, era para estragar rápido, e não estraga, não faz esquentar. Você tem que forçar muito a barra para conseguir estragar uma embreagem dessas num prazo curto, né, num prazo pequeno. Agora, nada é suscetível a não ter defeitos, a não ter problemas. Isso daí é natural de existirem problemas de série, problemas de fabricação em algum determinado modelo. Mas em si, com o Easy R, eu tenho achado isso muito adequado. O prazo dela, né, o prazo de durabilidade da embreagem, e o custo de manutenção eu acho baixo. E é baixo também por um outro motivo, por não ter óleo. Ela é só elétrica. Até porque cada litro do óleo Celespeed, que é o óleo que é utilizado nas caixas de monoembreagem, é um óleo que custa R$ 200 o litro, então é algo bem caro. Isso que, quando comparado com um câmbio de dupla embreagem, então a manutenção é muito mais barata. Você pega aí um Fiesta Power Shift, se você tiver que trocar as duas embreagens de um Fiesta Power Shift, você vai gastar aí quase R$ 8.000 numa brincadeira dessas. Um DSG semelhante. Ou, por exemplo, o que tem ocorrido muito com as caixas GF2 da General Motors, essas caixas automáticas com conversor de torque tem dado muito problema. Porque elas têm que ser muito forçadas para fazer aqueles motores se mexerem, principalmente quando combinadas com Prisma e Onix com motor 1.4. Então, só para você abrir uma caixa automática daquelas, para você descobrir o defeito delas, são 4 ou 5 mil reais para abrir. Até você descobrir o defeito, fazer a troca do defeito, e aí vai um dinheirão. Então a manutenção do Easy R eu acredito ser barata e ser fácil. E também, como eu estava falando, você manter um padrão de manutenção da caixa, se você tem um carro com caixa automática, a cada 50 mil quilômetros troque o óleo, pelo menos 50 mil, ou faça uma média de 4 em 4 anos para trocar o óleo. O óleo pode estar até limpinho, mas faz a troca, para que você tenha um sistema que sempre esteja funcionando bem, inclusive você com um carro manual também. Mantenha essa manutenção, preste bem atenção nisso, para que o seu carro dure mais tempo e não te dê dor de cabeça. Até porque a manutenção de um sistema de embreagem de um carro manual, de um carro automatizado, ou mesmo um sistema de um câmbio automático com conversor de torque, não é nada barata. Então é melhor você prevenir, manter, conservar,